O feminismo surgiu inicialmente de um movimento que tinha o pretexto de buscar direitos civis e políticos para as mulheres. Com o tempo, passou a questionar os papéis tradicionais da mulher, enxergando o lar e a maternidade como formas de opressão. E nos dias de hoje, aprofundaram essa ruptura, negando até mesmo as diferenças naturais entre o homem e a mulher, e promovendo uma visão individualista da liberdade. Assim, o que começou como um clamor por dignidade acabou se tornando um movimento que rejeita a própria essência feminina. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila, eu sou orientadora familiar e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o feminismo, o estrago que ele fez na sociedade e na cabeça das mulheres. O movimento feminista ele ganhou força como uma resposta às injustiças reais sofridas pelas mulheres. Ninguém pode negar que houve avanços legítimos e necessários para restaurar a sua dignidade. Mas com o passar do tempo, o feminismo ele deixou de ser uma busca por justiça e ao invés de valorizar o feminino, em muitos discursos, eles começaram a negar aquilo que o torna único. O valor da mulher, ele passou a ser medido por critérios de produtividade, de sucesso profissional e de autonomia absoluta. O resultado é que, na tentativa de se libertar, muitas mulheres acabaram se afastando da própria natureza e da missão que lhes confere um papel insubstituível na família e na sociedade. A educação clássica, ela parte de um princípio fundamental. O homem e a mulher, eles foram criados diferentes, mas igualmente dignos. Essa diferença não é um defeito, mas uma harmonia de forças e papéis complementares. O feminino e o masculino, eles são dois modos de refletir o mesmo bem. E é justamente essa complementariedade que nasce a beleza da vida e da educação dos filhos. Na tradição clássica, a mulher sempre foi vista como guardiã da vida e da beleza. Na obra de Aristóteles, a Ética a Nicômaco, ele ensina que ser virtuoso é viver em harmonia com a própria natureza. Para a mulher, isso se traduz em exercer com plenitude a acolhida, a prudência e o amor que edifica. Santo Tomás de Aquino, ele aprofunda essa visão ao afirmar que o amor materno é uma das expressões mais elevadas da caridade, pois une ternura e sacrifício. A mulher, nessa perspectiva, ela não é menos racional, nem menos capaz, mas tem uma sabedoria que nasce da afetividade e da atenção ao que é mais importante e necessário. Ela naturalmente percebe o invisível, intui o que o outro precisa. Ela harmoniza os ambientes e da forma humana as relações. É por isso que quando o feminino perde o sentido, a sociedade se desumaniza. A vida vira produtividade. O amor vira um contrato. O lar, ele perde a sua alma. O feminismo, especialmente em suas formas mais recentes, destrói a sociedade, porque rompe com a natureza e a complementariedade entre homem e mulher. Ao invés de valorizar a mulher como guardiã da vida, do amor, da ordem no lar, papéis que são essenciais para a formação humana e moral das próximas gerações, o feminismo ele passou a ver esses papéis como sinais de opressão. Assim, o que antes era considerado vocação e força, passou a ser tratado como uma fraqueza. Quando essa visão se espalha, a mulher deixa de ver sentido em ser esposa e mãe,
O homem deixa de compreender sua missão de protetor e guia. O resultado é uma sociedade desestruturada, em que as famílias se enfraquecem, as crianças crescem sem referências sólidas e a vida perde o seu centro. O feminismo prometeu liberdade, mas muitas vezes trouxe solidão, confusão e ruptura com a própria natureza feminina. A verdadeira libertação, ensina a tradição clássica, está em viver segundo a verdade sobre o que somos. Homens e mulheres criados para o amor, a comunhão e o bem. O feminismo, embora tenha surgido com intenções aparentemente nobres, acabou por gerar um efeito colateral profundo sobre o homem. Ao tentar libertar a mulher de uma suposta opressão masculina, o movimento pouco a pouco foi retirando do homem o sentido da sua própria identidade. A figura masculina, antes vista como guia, protetor, como referência moral, passou a ser tratado como opressora, dispensável ou até mesmo tóxica. Cada ser tem uma natureza e uma finalidade própria. O homem, em sua essência, ele é chamado à fortaleza, à responsabilidade e ao sacrifício. É aquele que se doa para proteger, servir e conduzir. Quando a sociedade começou a desprezar essas virtudes, chamando-as de patriarcais, o homem perdeu o chão sob os seus pés. O resultado foi uma geração de homens inseguros, frágeis, passivos, confusos em sua missão. Homens que não sabem mais o que significa ser homem. O feminismo moderno não libertou a mulher, aprisionou ambos, homem e mulher, em uma guerra de egos e poder. Ao negar a complementariedade entre os gêneros, substituiu o amor pela disputa, a colaboração pela competição. A mulher, ela foi incentivada a imitar o homem em tudo. E o homem, por sua vez, foi levado a silenciar sua natureza para não ofender. O mundo, ele precisa de homens que sejam homens, não caricaturas envergonhadas de si mesmos, mas exemplos vivos de coragem, honra, de amor verdadeiro. Como óbvio, hoje ele precisa ser dito, eu preciso dizer que eu sou contra o feminismo. Mas dizer que se é contra o feminismo não significa ser machista. E nem negar que o machismo existe. E é justamente aí que muitas se confundem. Eu também sou contra o machismo. Porque tanto um quanto o outro distorcem a verdadeira natureza do homem e da mulher. O machismo, ele reduz a mulher. Assim como o feminismo, ele despreza o homem. E ambos negam a harmonia que existe quando cada um vive conforme a sua essência. A educação clássica, portanto, ela convida a redescobrir o valor do feminino. Não como poder ou independência, mas como vocação ao amor, que forma e sustenta a civilização. A mulher, ela é o coração da casa. E sem coração, nenhuma estrutura, por mais forte que seja, permanece viva. Bom, com a expansão das ideias feministas modernas, consolidou-se uma visão de que o lar seria um lugar de opressão. E a maternidade, uma forma de limitação pessoal. E aí muitas mulheres passaram a se sentir culpadas por desejar o casamento, por querer ter filhos ou por se dedicar à casa. Criou-se a falsa dicotomia entre ser mulher livre e ser mulher de família, como se essas duas realidades fossem opostas. A cultura moderna associou a liberdade feminina à rejeição do lar, do matrimônio e da maternidade,
como se cuidar da casa e dos filhos fosse sinal de atraso. No entanto, a verdadeira liberdade não está em romper com a natureza feminina, mas em vivê-la com consciência, com virtude e propósito. A mulher de família não é uma prisioneira, mas alguém que acolhe e escolhe com amor, coragem, dedicar-se àquilo que tem valor eterno, formar pessoas, sustentar vínculos e construir um lar que seja fonte de vida e de ordem no mundo. Esse movimento ele teve consequências profundas na educação das crianças. O lar, que sempre foi o primeiro espaço de formação moral e emocional, ele foi sendo substituído por instituições, telas e agendas cheias. As mães, muitas vezes exaustas e divididas, sentem-se insuficientes. E os pais, por sua vez, sentem-se inseguros diante da perda de referências sobre o que é o masculino. E aí, o resultado, uma geração que cresce com dificuldades em compreender o amor, o dever e o sentido da vida. A educação clássica nos chama de volta ao essencial. A família é uma comunidade natural, anterior ao Estado e à escola. É nela que o ser humano aprende as virtudes fundamentais, como paciência, gratidão, humildade, fortaleza, prudência. E é a presença equilibrada do masculino e do feminino, unidos em amor e propósito, que torna isso possível. Um lar onde o pai é verdadeiramente pai e a mãe verdadeiramente mãe é o primeiro e mais poderoso antídoto contra o vazio do nosso tempo. Na visão clássica, educar é conduzir a alma ao bem. Por isso, o papel da mulher na educação é de altíssima importância. Ela é quem mais intensamente forma o coração dos filhos, porque o seu amor tem uma força formativa única. A maneira como uma mãe acolhe, fala, corrige e consola, modela a vida interior da criança. O tom da sua voz e a serenidade da sua presença tornam-se mais tarde a voz da consciência e da fé, que acompanhará aquele filho por toda a vida. Mas essa tarefa só é possível quando a mulher está reconciliada com sua própria vocação. Uma mãe que vê a maternidade como um fardo dificilmente educará com alegria. Uma esposa que enxerga o marido como inimigo e não como um aliado acabará transmitindo aos filhos uma visão distorcida das relações humanas. O primeiro passo, portanto, é redescobrir a dignidade do papel feminino. Um papel que não diminui, mas engrandece, que não aprisiona, mas liberta na medida em que se vive a verdade da própria natureza. A mulher, nesse sentido, não é passiva. Ela é sábia, corajosa, ativa. Sua força não está em competir com o homem, mas em completar o que falta. É ela quem mantém acesa a chama da fé, quem transforma a rotina em beleza, quem educa o olhar dos filhos para o bem. A mãe é a primeira filósofa do lar, porque ensina o filho a amar o que é bom, antes mesmo que ele saiba o que isso significa. Para as famílias de hoje, um dos grandes desafios é educar as filhas em meio a um mundo que confunde liberdade com a própria rejeição da identidade. A educação clássica ela oferece um caminho equilibrado. Ensinar as meninas a serem fortes, mas também doces. Inteligentes, mas humildes. Corajosas, mas também compassivas. Da mesma forma, os meninos eles precisam ser educados a respeitar e admirar o feminino. Devem ver na mulher não um rival, mas um complemento.
Assim, a educação, ela não propõe superioridade de um sobre o outro, mas harmonia. E é dessa harmonia que nasce uma família saudável e uma sociedade justa. A crise do nosso tempo não é apenas social e política. Ela é uma crise de sentido. E no coração dessa crise está a perda da identidade do homem e da mulher. O feminismo moderno, ao buscar igualdade por meio da negação da diferença, acabou gerando uma profunda confusão moral. Precisamos, portanto, de um resgate. O resgate do feminino em sua verdade. A mulher, à luz da educação clássica, ela é chamada a ser fonte de ordem, beleza e de amor. Ela educa não só os filhos, mas o próprio marido, o lar e até a cultura. Ela é guardiã daquilo que torna o ser humano humano. Quando uma mulher vive em harmonia com a sua vocação, tudo ao seu redor se eleva. O lar se torna uma escola de virtude. O marido se fortalece e os filhos aprendem o que é o amor verdadeiro. Por isso, mais do que rejeitar o feminismo, o desafio é superá-lo, indo além da luta por igualdade e recuperando a grandeza da diferença. O futuro da civilização depende em grande parte de mulheres que redescubram o sentido da sua missão: amar, formar e elevar a alma humana. E esse é o mais alto ideal que a educação clássica pode oferecer. Uma coisa importante: se você não concorda com alguma coisa neste vídeo, fique à vontade para comentar e contra-argumentar. Eu não tenho problemas nenhum com opiniões contrárias. Mas se for desrespeitoso, eu vou apagar, vou bloquear. Mas agora, se você gostou desse vídeo, já curte, já comente, compartilhe. O feminismo, ele prometeu libertar a mulher, mas acabou tirando dela o sentido mais profundo de ser. Ao rejeitar a maternidade, o lar e a complementariedade com o homem, ela enfraqueceu as bases que sustentam a sociedade. Quando mulher deixa de ser fonte de vida e de amor, a família se desintegra. A sociedade perde o coração que a humaniza. A verdadeira liberdade, ela está em viver conforme a nossa natureza, feita para o amor, a entrega e a comunhão. E assim eu finalizo este vídeo. Vamos juntos formar uma geração mais forte, mais virtuosa e mais humana. Até o próximo vídeo.